Oi, oi, povo! Boa noite! Sejam bem-vindos a esta live. Hoje iremos conversar sobre blefarite. Terror de muita leste aí, né? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a blefarite e alguma intercorrência aí que nós temos na nossa vida de leste. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Fê Achenbar, eu sou Lash Designer e promotora da saúde ocular. E hoje eu vou ter uma convidada muito especial, a minha parceira, a Lenara. Deixa ela entrar aqui para eu poder chamar ela. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Se apresente aí pro povo. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Lenara, também sou formada também com o Dr. Marcelo, então também sou promotora da saúde ocular. E hoje a gente vai falar sobre blefarite. Vamos falar sobre blefarite. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre ali os olhos, falar ali sobre um pouquinho das pálpebras ali, da conjuntiva, da esclera. Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, tem muitas dúvidas, principalmente nos cursos iniciantes. A maioria das pessoas confunde bastante a região da conjuntiva com a parte da esclera. Então, eu queria mostrar para vocês. Eu vou baixar um pouquinho a câmera. Então, aqui, a conjuntiva, ela é uma membrana transparente que ela fica em volta de toda a parte do olho. A esclera é toda essa parte branca. Então, a esclera, ela vai do início do olho até a parte final. Ela cobre quase tudo. 80% da parte ocular, na verdade. A maioria das intercorrências que a gente tem é nessa região da conjuntiva e da esclera. Para chegar a ter algo na região da córnea, que é essa parte transparente que fica em cima da íris, essa região transparente, já é quando é algo um pouquinho mais grave. Essa, na verdade, hoje não é uma dúvida, né? É um erro de muita gente, né? Ensinar Exatamente. que nós temos uma intercorrência na esclera e não na conjuntiva, né? Isso mesmo. Mas hoje a gente vai falar de blefarite. Hoje a gente vai falar da parte da pálpebra, é a parte que cobre, né? E é a parte que a gente mais trabalha. Então, como os cílios ficam na pálpebra, é o principal cuidado nosso, tem que ser nessa região. Daí a gente vai falar sobre blefarite. Então, vamos lá. A blefarite, gente, nada mais é do que uma inflamação nas pálpebras, né? Ali na região dos cílios, onde a gente tem as glândulas. E a gente tem 4 tipos de blefarite. Na verdade, 2. A crônica e a aguda. A crônica, ela é mais comum, né, Lenara? De acontecer, assim, na maioria das pessoas, né? Sobe um pouquinho a tua câmera. A grande maioria tem a crônica mesmo. Sobe um pouquinho a tua câmera. Isso. Eu abaixei antes. E a crônica, ela é mais comum, né? De acontecer em todo mundo, assim, né? Na verdade, não tem idade para acontecer, né? Pode ser uma pessoa jovem, uma pessoa mais velha. Isso, indiferente idade, etnia, qualquer pessoa pode ter blefarite, mas ela é mais comum em pessoas a partir dos 50 anos. E nós temos também a anterior e a posterior. Eu queria postar umas fotos aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Não tá tendo opção aqui pra mim pra colocar a foto.
Queres mostrar só? Eu queria mostrar as fotos, né? Deixa eu ver se no Google dá. Que eu já tinha salvado tudo bonitinho, mas não tá aparecendo opção para mim aqui. Seria a anterior e a posterior. Isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pela câmera. A anterior também é mais comum, né? Isso, essa é a blefarite posterior. Que ela é o entupimento das glândulas de meibômio, né? Isso, dá pra ver. Uhum. E a gente tem a anterior também, que ela é mais comum, né? Do que a posterior. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Assim. Isso. Fica aquelas casquinhas, né? Como se formasse um colarinho, assim, entre o Bem fio. na raiz dos cílios, né? Isso. E tem a aguda também, né? Que a aguda já é um pouquinho mais complicadinha. Então, gente, esse diagnóstico de blefarite, a gente pode identificar na extensão, né? A leste pode ver se tem ali a raiz mais sujinha, né? No caso, que é a escamação, na verdade, da pele, né? E forma essa crosta, né? Como eu falei, esse colarinho em volta do fio, né? Eu tinha tanta foto para mostrar, que pena. Eu tenho aquele microscópio e eu consegui pegar uma blefarite bem assim de pertinho, mas eu não consigo botar foto. Não sei por que não tá dando. Tá, então vamos lá. E o que resulta dessa blefarite pode se agravar, né? Se a gente não cuidar. E o principal é a higienização, né? O principal, tanto para evitar quanto os cuidados pós, para quem já tem, é uma higienização, uma boa higienização. Para quem tem blefarite, de 2 a 4 vezes, né? O ideal. Isso, por dia. E fala mais um pouquinho, então. Normalmente, a gente que trabalha, né, na área da extensão de cílios, a cliente vem fazer a colocação ou vem fazer manutenção, porque existe algo muito em cima disso de não fazer a higiene para os cílios durarem mais. E isso acaba tendo alguns agravantes. Um deles é a blefarite. Então, sim, tem que higienizar os cílios, tem que higienizar todos os dias. Então, normalmente, quando a cliente volta pra gente, né, retorna a cada 15, 20 dias para fazer a manutenção, ela tá com essas crostas, ela tá com uma grande oleosidade em cima dos cílios, que é por conta disso, de uma não higienização adequada. Às vezes, ou por achar que realmente os cílios não vai ter uma durabilidade tão boa, se molhar, e na verdade é o contrário. Quanto mais se higienizar, quanto melhor cuidar dos cílios, ele vai ter uma durabilidade, uma retenção muito melhor. Uhum. Eu já prestei atenção que, geralmente, assim, quando a gente pega um cílio mais volumoso, tipo 5D, 6D, ou até o próprio volume russo, acaba tendo mais blefarite, né? Eu não sei se você já percebeu. Sim. Muito mais do que o fio e volume brasileiro. Dá mais mesmo. Eu acredito até que pela quantidade de fios e pelo medo de higienizar. Porque mesmo quem higieniza, vai no máximo ali, joga uma aguinha com todo cuidado, passa o dedo, uma coisa... Não tem aquele cuidado de pegar uma gaze ou pegar a própria... Esqueci o nome aquele do... Isso, para fazer a higienização correta, né? Para higienizar, às vezes, até com um produto adequado. Tipo, no caso da blefarite, tu pode usar o shampoo de bebê, mas o ideal é estar usando um shampoo específico para isso. Isso. Tem Blefagel, né? Que a gente pode indicar aqui. O arranque é maravilhoso. Não tem contraindicação, encontra em farmácia.
E tem também um agravante, né? Se a gente não cuidar dessa blefarite, pode vir aquele nosso amigo que eu toco terror aqui no Demodex. meu Instagram. O Demodex. Gente, ele é nojento, tá? E assim, ó, não é só pra quem tem blefarite, tá? Todo mundo tem. Eu tenho, você que tá olhando tem, a Lenara tem, todo mundo tem. Eles vivem aqui no nosso rosto, nas nossas glândulas sebáceas, nos nossos, nas nossas sobrancelhas. E ele gosta de comer sujeira e pele mole. Curiosidade. Por isso a importância de higienizar os cílios, porque quanto mais oleoso fica, mais o risco de ter o Demodex, porque é disso que ele se alimenta. Sim. Então eles vão reproduzindo, vai aumentando, porque ter a gente já tem, é natural, todo mundo tem. Ele só vai aumentando essa quantidade. Sim. E tem um pequeno problema aí, né? Se a gente não cuida e tem essa infestação aí por Demodex, acaba vindo outras coisas, né? A infecção vem, né? Sim, a infecção só vai piorando. E de uma coisa simples, porque a blefarite ela não tem cura, mas ela tem um tratamento. Então tem todo um cuidado que pode ser feito, né? E de algo simples que tu consegue resolver, que tu consegue manter controlado, ele acaba se agravando e tendo complicações. Por exemplo, a blefarite ela não tem risco de perder a visão. Só que com uma complicação, com uma infecção mais grave, com uma inflamação mais grave, tu pode chegar a perder a visão, sim. Sim, com certeza, porque pode ter ali uma conjuntivite, um terçol, um calásio que pode Sim. se tornar Aí é onde evolui para ulceração. casos cirúrgicos. Oi? É onde acaba evoluindo para casos cirúrgicos Exatamente. e pode ser ter mais agravantes, né? Pode sim. E eu trouxe aqui até um kitzinho para mostrar, que é de higienização, né, pessoal, de cada cliente. E deixa eu abrir aqui. Ó, para fazer a higienização, a gente pode até estar utilizando aqui, ó, microbrush, que vai bem lá na raiz dos cílios. Principalmente para quem usa um volume maior, porque ele dá para ir bem entre os cílios ali para poder higienizar. E o lip gloss também, né? Que daí é o descartável que a gente utiliza para higienizar todo o olho, né? Mas o microbrush eu super indico para ir bem ali naquela raiz que tá bem sujinha, né? E não esquecer de usar luva, né, pessoal? Por A luva favor. é importante. Tá, vamos falar um pouquinho então de higienização com o pessoal. Hoje, vocês viram que eu postei um vídeo hoje? Hoje teve um vídeo, tá tudo... Os assuntos estão se encaixando hoje. Tá. A higienização a gente pode estar utilizando, então, o shampoo de bebê, né? Diluído em água, que é recomendado, né? Pelos oftalmologistas. Sim, dá para usar no pump ou diluir na própria mão para utilizar. E sempre trocar, né? Porque para não ficar aquele... Isso é que é importante. Às vezes eu vejo as clientes perguntam bastante para poder fazer higienização em casa e elas fazem uma vez e vão usando. Vão usando para sempre. Sim. Então, ele tem que ser feito com troca mínima semanal. Pelo menos uma vez na semana. Porque senão aquilo pode acumular, pode até dar... Como é que fala? Lodo, né? Isso. Aí dá fungos, né? Daí dá fungo, né? E dá pra usar também o Blefagel, né? Dá pra usar o Blefagel. Tem aquele da Sistane também, que é um lencinho. Principalmente para quem usa maquiagem. Ele tem a mesma função do Blefagel, só que o Blefagel é um shampoo. E esse da Sistane, ele é um lencinho pronto já. Isso, E higienizar bem, né? Não tem o que fazer. O principal é higienizar bastante. E são coisas simples que a gente consegue resolver com o próprio cliente, né? A não ser em casos mais severos que a gente precisa estar encaminhando para um oftalmologista. Mas se a gente só sabe identificar e explicar para o cliente como tratar essa blefarite, ele vai tratar sem precisar
constar com o oftalmologista, a não ser em casos mais que precise de antibiótico, de corticoide, aí tem que ir no oftalmo. Aí é obrigada, né? Porque a gente não pode indicar Sim, né? medicamento, né? Tá, vamos falar então um pouquinho da diferença dessas blefarites, que eu acho que ficou um pouquinho vago aqui, né? Uhum. A aguda, então, ela pode ser ulcerativa e não ulcerativa, né? Isso. A não ulcerativa, ela pode ser por... esqueci o nome da doença. Por estafilococcus? Por estafilococcus, isso. Já presente no nosso corpo, na verdade, né? A gente também já tem, né? E a ulcerativa, ela pode vir de herpes zoster, né? Isso. E varicela, né? E é bem comum. Eu tive herpes zoster quando eu era pequena. Mas aí pode acontecer de ter novamente ou não, né? De algum fator desencadear, né? desencadear novamente. E a gente também tem essas reações alérgicas, né? Com essa ulcerativa, né? Que pode se desencadear também do fumê e da cola, né? Do adesivo que a gente usa. Aí essas são as mais comuns pelos nossos atendimentos mesmo. Isso. E a anterior, ela também é causada por um estafilococcus, mas ela é mais comum por dermatite seborreica, né? Ou também por rosácea. Quem tem rosácea também. Quem tem rosácea também tem predisposição ao Demodex, né? Tem predisposição, porque todo mundo que tem rosácea tem bastante acne, né? O acne de rosácea. Então, é onde acaba tendo mais disposição de mais gordura, mais essas coisinhas na pele, e acaba tendo mais uma predisposição a ter o Demodex. E a posterior também, que é ali, que é aquela imagem que tu postou, que parece que tá saindo aqui em cima, né? Um puizinho assim, né? Mas na verdade é a glândula entupida, né? Então tá ali saindo oleosidade daquela glândula ali, por isso que sai. Mas aquilo ali é normal, né? Se tu passar um cotonetezinho, aquilo ali sai. Ele não... Isso, pode usar uma bolsa quente também, fazer compressa úmida, né? Bolsinha fechada, né? Compressa úmida quente, assim, morninha, porque daí amolece toda essa região, né? Deixa bem molinho, daí após a higienização ele fica perfeito. Então é isso, pessoal. Blefarite é sério, né? Não tem risco de ficar cega, mas tem que cuidar, né? É importante. E é muito da gente conversar com um cliente, fazer ele entender o quanto essa higienização é importante. E não entrar para tomar banho com óculos de mergulho para não molhar a extensão de cílios. Ai, gente, olha, isso é muito engraçado. Não, mas realmente é bem sério, assim. Até essa semana eu postei umas fotos de uns cílios, assim, extremamente sujos, sabe? Meu Deus, gente, isso acaba desencadeando muita coisa mesmo. Não só a blefarite, né? Sim, tá. E são os olhos, né? Então eu acho que é o primeiro lugar que tu tem que estar cuidando. Exatamente. A nossa visão é a mais importante. É sempre bom. Higiene é o mais importante, né? Sim. A gente botou uma caixinha ali e teve várias perguntinhas pra gente responder. Eu anotei aqui. E eu vou... As caixinhas da semana? As caixinhas que a gente deixou durante a semana? Isso. Vamos começar então aqui com uma. O que fazer quando a pálpebra incha? Se é no caso da blefarite, pode fazer a compressa para diminuir um pouquinho o inchaço, né? Para aliviar um pouco. Mas muita gente acha que é alergia, né? Aí é o principal, é o saber identificar. Antes de tratar, antes de passar para o nosso cliente o que ele pode fazer, tu tem que conseguir identificar o porquê desse inchaço. Se esse inchaço
é por causa da blefarite ou se é alguma outra coisa, se é uma reação alérgica, se é um calásio que está saindo, o que está saindo ali. Então, é a importância de ter realmente uma mentoria de saúde ocular para conseguir identificar qual é o que está acontecendo com o cliente, antes de dizer só para fazer uma compressa. É isso aí. Quem tem blefarite pode fazer cílio? Pode. Só Com tem que saber certeza. cuidar, mas pode sim. Só tem que Pode higienizar, sim. A gente tem né, que orientar. A gente tem que orientar muito, mas pode sim, pode fazer. Claro que tem situações da blefarite que os cílios eles caem muito. Às vezes a gente só encosta a extensão de cílios e o cílio já está soltando. Então ela vai precisar fazer o tratamento por um período, fazer a higienização, manter esse cílio saudável, para daí a gente poder fazer a extensão de cílios nele. Precisa ir no médico? Depende. Depende. Depende de que tipo de blefarite é. Se for uma blefarite infecciosa, vai precisar, né? Porque daí Sim, tem porque daí a parte precisa de medicações. tem a parte, né, de infecciosa bacteriana e viral. Será que as pessoas sabem identificar o que é bacteriano e viral? Alguém A sabe? grande maioria não sabe. Alguém sabe? Quem tá aí na live responde aí se sabe a Alguém diferença sabe dizer pra gente o que é uma bacteriana e o que é viral? O que diferencia uma da outra? Quero ver se alguém sabe. Ó, teve uma perguntinha ali da Bruna. Meninas, dá uma dica de como podemos orientar as clientes. Muitas vezes elas ficam sem jeito. É verdade. Ó, a Jamile botou que não sabe. Não sabe. Gente, A Brenda diferença também não sabe. de bacteriana para viral é que a bacteriana sempre vai ter uma secreção purulenta. Sabe o pus que sai dos olhos ali, que foi aquela coisa amarelada, grudada? Mas gosmento, assim. Isso. Bacteriana sempre vai ter secreção purulenta, seja conjuntivite, seja ceratite, blefarite. Qualquer intercorrência que tiver pus vai ser bacteriana. A viral, normalmente, ela passa, né? Na verdade, a bacteriana também passa, mas a viral é mais comum de passar, né? Tipo, esfrega esse olho e com a mesma mão esfrega esse e vai passar, né? Mas não Sim. tem a secreção purulenta. E respondendo lá a pergunta da Bruna, como é que a gente pode orientar as clientes? Muitas vezes elas ficam sem jeito. Olha, você tem que ser bem sincera com ela, né? Se posicionar, né? Mostrar para ela que tu sabes falar desse assunto, tu tens autoridade nesse assunto e falar bem sério com ela, falar que ela precisa higienizar, que sem higienização pode piorar, pode agravar, que ela pode ter um terçol, que ela pode ter um calásio e, quiçá, talvez, né? Até uma úlcera, então, fala para ela que é bem explicar para ela as complicações que ela pode ter de uma má higienização, mas de uma forma delicada, mas sempre se posicionando, mostrando para ela o quanto isso é importante. Sim, com certeza. É simples, mas é que a gente tem medo, né? A gente tem medo de se posicionar em frente à cliente e falar para ela. Mas se você sabe do assunto, não tem por que ter medo. Você tá falando a verdade. E falar sobre higienização de uma forma geral é difícil, porque chegar para o teu cliente e dizer para ele que ele precisa lavar os cílios é como se eu estivesse dizendo que ele não lava, que ele não higieniza, que ele não cuida. E a gente sabe que é verdade. Mas a gente tem que ter um jeito de falar com o cliente, sim, mas sempre, sempre, sempre se posicionando, mostrando que tu tem autoridade no assunto, que tu sabe as consequências dessa má higienização. Aí ela vai higienizar, ela vai te ouvir. Talvez uma diquinha boa, né, para essa cliente, talvez acreditar em ti, antes de fazer a higienização ali dos cílios, bate uma foto da raiz dos cílios dela. Para ela ver, para tu mostrar depois do atendimento e falar, olha, tá sujo,
tem uma blefarite, você precisa higienizar mais, de 2 a 3 vezes no dia, cuidar disso daqui, pode indicar o Blefagel para ela também, para ela comprar na farmácia. Então tem várias opções aí para fazer, é só saber se posicionar aí. Vamos para a próxima então. Tem cura? Não tem cura, gente. Blefarite não tem cura, infelizmente. Tem tratamento e ela pode ficar bem sem ter realmente, se ela tiver uma higienização correta, ela vai ter os olhos normais, a pálpebra normal, mas não tem cura. Em qualquer momento que ela tiver contato com algum agente, se for o caso da alérgica, ou se ela não fizer uma higienização correta, vai desencadear novamente. Tem cirurgia para blefarite? Para blefarite, não. Mas se ela for recorrente, se ela for crônica e ela for ficar por muito, muito tempo, é preciso mandar para biópsia, porque eles têm que fazer uma análise para ver se não é um carcinoma ou se tem algum outro agravante também. Carcinoma é um câncer, tá, gente? Que pode dar ali na nossa pálpebra. A gente acabou de responder essa. Como eu explico para minha cliente que ela precisa lavar mais os cílios? Então tá aí respondida a perguntinha. O que eu faço para aliviar os sintomas? Higiene. Higiene. Pode fazer a compressa de água morna também, mas a higiene é o principal. Não tem discussão, gente. Higiene aqui eu acho que é o principal de toda a extensão de cílios. Principalmente a blefarite. Principalmente a blefarite, é. Como que pega? Aí entra aquela parte do mito e verdade. Gente, blefarite não pega, tá? Como a gente falou ali, tem vários tipos de blefarite que pode causar no teu corpo mesmo, né? Pode ser pelo Staphylococcus, pode ser pelo Demodex, pode ser pela rosácea, pode ser pelo dermatite seborreica. Tem vários tipos, então é difícil dizer, né? Como é que pega? Só identificando que tipo de blefarite que é pra gente saber de onde é que ela surgiu, né? A não ser que seja a viral e a bacteriana, né? Daí sim é contagiosa, mas o resto não. E a última perguntinha, então. O que acontece se não tratar? Várias coisas. Aí são as consequências que a gente passou. A gente até falou um pouquinho sobre isso antes, mas tem algumas coisas. Ela pode dar cicatriz na região da pálpebra, ele vai ficando com cicatrizes. Porque ela escama, pode ter lá. Ela vai isso, porque ela escama, então vai machucando realmente a pálpebra. Normalmente, quem tem uma blefarite crônica, por exemplo, que é a que se prolonga por mais tempo, né? Essa região da pálpebra, ela fica bem vermelho, bem delicadinho, assim, principalmente quando tem acima de 50 anos. Tu consegue ver até as veiazinhas bem fininhas nessa região, porque tá uma região bem mais delicada, bem mais machucada, né, lesionada pela própria blefarite. Então, pode ter formação de ardelo, de calásio, pode desencadear uma conjuntivite crônica. Essa parte que escama, que fica mais sensível, mais vermelhinha, muita gente confunde com dermatite, tá? Muita. Com dermatite e acaba passando, sabe o quê? Pomada de corticoide. E é onde piora a situação. Lembrei disso. Aí acaba agora. tornando um crônico bem mais complicado de tratar. Na verdade, se vai na farmácia com qualquer inflamação, qualquer coisa com a pálpebra um pouquinho inchada, um pouquinho incomodando, a primeira coisa que um farmacêutico passa é corticoide. É corticoide. Infelizmente. Mas aí é que entra a questão, né? Você, lash designer, precisa saber identificar se é uma blefarite realmente ou se é uma dermatite de contato, né? Porque pode ser também, por causa do pad, das fitas, enfim. Mas o mais comum é
a blefarite, né? Então, você Então, primeiro sabendo... aprende a identifica o que é, vê se tem, dependendo da situação, tu já consegue passar para o cliente e resolver a situação, porque muitas vezes, no início mesmo, de quando eu comecei a Celeste, isso que eu tenho todo um conhecimento da enfermagem também, quando eu iniciei, tinha muito isso. Se a gente passava qualquer intercorrência que acontecia, procura um oftalmologista. Não que não deva procurar um oftalmologista, claro que deve procurar, mas deve procurar um oftalmologista quando realmente precisar grave. de um oftalmologista. Tu não precisa ir no oftalmo para ele dizer para ti que tu precisa lavar os olhos. Exatamente. Que é o que ele vai dizer, né? Que é o que ele É uma blefarite. vai dizer. Fazer Exatamente. Então, se tu tem conhecimento, se tu tem autoridade sobre o assunto, tu consegue passar essa autoridade para o teu cliente. Então, tu vai ter muito mais credibilidade com o cliente e fica muito mais fácil de lidar mesmo, né? Exatamente. E não tem essa necessidade de estar indo sem precisar. Até porque essa cliente vai te reconhecer profissionalmente, né? Ah, e ela sabe do que ela tá falando. Ela diagnosticou uma coisa em mim que eu poderia estar lá no médico perguntando, né? Então, assim, ela acaba dizer... Ela acaba te olhando com outros olhos, né? E não tem necessidade. Com certeza, tu passa uma imagem, tu passa uma credibilidade, porque tu sabe explicar para ela a importância disso. Tu ter medo de passar para uma cliente que ela precisa higienizar os olhos, ou até algumas outras coisas, porque aqui a gente focou na parte da blefarite. Então, sim. A higienização é o ponto principal. Mas tu tem que conseguir conversar com a tua cliente e passar isso para ela. Não adianta ter medo de falar com o cliente, tu precisa passar. Tu precisa conversar com o cliente, principalmente quando tu tem autoridade sobre o assunto, quando tu entende o que está acontecendo com a cliente. Exatamente, porque se tu tem medo de falar, aí vai surgir uma blefarite nela e tu não soube dizer, ela não volta mais. E tu tem medo de falar para ela, higieniza os olhos e ela não gostar e não voltar. Não, é o contrário, né? E essa blefarite normalmente vai caindo os cílios. Aí o que acontece? Ela vai para casa, a extensão cai com o fio natural dela, porque ele tá frágil. E aí o que acontece? Essa Leste colocou a extensão em mim e tá caindo os meus fios naturais. Onde, na verdade, uma conversa teria sido bem mais simples. Exatamente. Só dizer que higienizar os cílios é o suficiente e a pessoa tem medo de falar. Infelizmente, né? Mas é o que acontece com muitas pessoas, né? Muitas, por isso que a gente tá aqui hoje, né? Para poder ajudar vocês. Para ajudar todo mundo aí que quer saber prevenir, identificar e resolver qualquer tipo de intercorrência. Que são várias. Qualquer intercorrência que possa acontecer dentro da extensão de cílios, né? Não só a blefarite, que é o que a gente falou aqui hoje, né? Mas tem muitas intercorrências, inclusive as alergias, que todo mundo acha que tudo é alergia. Alergia e por causa do PED, né? E por causa do PED. Me dá Gente, o principal é saber identificar quando é o PED e quando não é o PED. Me dá uma urticária. Mas é isso, gente. É tudo saber identificar e saber resolver. Porque não adianta identificar e também não saber resolver, né? Aí pagar uma consulta com o oftalmologista para ele dizer, vai lavar os cílios. Né? É o que acontece. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem saber mais alguma coisa? A diferença entre elas? Mais alguma informação sobre blefarite? As meninas ali que responderam ali em cima, voltem aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ali a Jamília, a Brenda, vocês conseguiram entender o que a gente respondeu? A Bruna? Ficou claro para vocês se a gente respondeu as perguntas? Gente, qualquer dúvida, tá? Pode ser de qualquer coisa também. A gente tá aqui se tiverem alguma outra dúvida também relacionada à saúde ocular, vocês podem perguntar. Até porque vai ter uma... Manda, Bruna! Conseguiu entender. Ótimo.
Que bom que ficou claro para vocês. Que bom, ótimo. Mais alguma dúvida de vocês sobre alguma outra coisa, não necessariamente a blefarite e a higienização? E a higienização? Vão lá no meu perfil e vejam o vídeo de higienização que eu postei hoje. Tenho muitas clientes que... Não, tenho clientes que são muito sensíveis às fitas. Já usei de tudo, mas sentem coceira. Vocês têm alguma dica? Ela pode ser alérgica, né? Ela pode ser alérgica. Já tentou utilizar o Transpore? É aquela fitinha que ela é furadinha, transparente. Ela é furadinha, transparente. Ela normalmente não é para ter nenhuma reação alérgica. Não é para ter nenhum tipo de coceira, nada. De todas é a que menos... Ela tem coceira com pad também? Com pad em gel? Porque se o pad eu tenho bastante cliente, sabia, Fê? Alergia? Uhum. De chegar a colocar e ficar a marca do pad vermelho, assim, ó, na pele. Eu também tenho. Que eu utilizo pad em clientes específicas. A grande maioria eu utilizo só o Transpore. E aí tem a fita elástica, japonesa. Eu vou utilizando aos poucos, vendo qual que o cliente. Mas normalmente é Transpore que não dá problema. Tem uma fita que ela é bem boa e ela é... Eu acho que ela é antialérgica. É da Nesquer, eu acho. É uma da 3M. Uhum. A Transpore eu também só compro da 3M, tá, gente? Tem diferença entre as marcas dela, tem diferença tanto na fixação quanto em coceira. Deixa eu ver se eu acho a... Será que é essa daqui? É uma azul. Não é o Micropore da 3M? Não. Essa daqui, ó. Ideal para peles sensíveis. Deixa eu pegar uma foto boa aqui. Ó, não sei se vai dar pra ver. Uhum. Essa eu nunca usei na extensão, mas ela realmente é para pele bem sensível. Pode ser que ajude, tá, gente? Não sei se vai resolver, mas pode ser que ajude, porque como ela é para pele mais sensível, ela não gruda tanto e ela também não, eu acho que não tem tanto componente para dar reação alérgica, né? Ixi, tem várias perguntas aqui, vamos ver. Quando os cílios estão muito finos, o que eu faço? Olha, tem várias diquinhas. Tanto fazer algum tipo de extensão que não pese tanto nesse fio. Mas o ideal seria avaliar, né? Avaliar esse fio para ver como é que ele tá. Se ele precisa realmente de um tempo, né? Se ele precisa aí de algum tratamento. Ou se ele realmente é assim, porque existem fios mais finos, né? Sim. Os meus são um exemplo disso. E a gente precisa avaliar para ver que tipo de extensão colocar. Porque um fio fino desses, colocar um 5D, 6D, não tem nem como. Tem que colocar no máximo um fio a fio 0,15, né? Isso, tem que Depende da usar espessura do fio. a técnica mais leve e até o tamanho, né? E até o comprimento tamanho, dele também. Sempre 1/3, tá, gente? Do fio natural. Nunca mais que isso. Pelo amor de Deus. Senão o fio cai. Brenda, o Vidizic é indicado em quais casos? O Vidizic ele é indicado para todas as clientes. Todos os casos. Principalmente as mais sensíveis. Mas lembrando que após ele ser aplicado, tem que ser reaplicado dentro de 1 hora. E se for uma cliente mais sensível, pode aplicar até de meia hora. Tem aquelas clientes que ficam Sempre com o olho antes, aberto tá? também, né? Hã?
Isso. Tem clientes que elas não fecham totalmente a pálpebra. Então, se elas deixam um pouquinho aberto, ou se elas conversam muito e acabam mexendo muito os olhos, o ideal é passar a cada 30 minutos e não a cada hora. Vou mostrar pra vocês como é que E ele é bem pouquinho, tá, gente? Legal. A gente pega com o microbrush. Mostra aí, Fê. Gente, eu costumo passar direto no olho, tá? Mas eu não encosto a ponta na mucosa pra não contaminar. Eu sempre faço pingar, né? Mas o ideal é sempre usar um microbrush, daí tu descarta o microbrush, né? Só não pode encostar na mucosa. Então, se utilizar direto sem encostar, não tem problema. Não sei se vai dar pra ver. Tá focando no meu rosto. Tá dando por enquanto. Ó. Ele é um É gelzinho. uma gotinha. Isso. Levanta um pouquinho ele. Levanta. Isso. Ó, uma gotinha já é o suficiente. Aí uma gotinha dessa em cada olho e ele cria uma película, uma proteção para os olhos. Então é onde acaba aquela sensação de areia ou olho vermelho, ele evita que aconteça. Como diz o doutor, olho de maconheiro, né? Exatamente. Gente, ele previne de qualquer coisa, tá? Ele é maravilhoso. Muita gente fala mal dele, mas assim, ó, pra mim, ele é o melhor que tem. E o melhor é que ele não tem contraindicação, né? Então, tu pode usar em qualquer cliente. A não ser que ela seja Exatamente. alérgica a algum componente do Vidzik, mas que vai ser, acho que, muito raro, né? Acontecer isso. Não, é muito, muito difícil. Na verdade, pode ser qualquer colírio que ele seja em gel, porque ele tem a composição dele é mais forte. Então, ele tem essa proteção. Um colírio líquido, ele já não dá essa proteção. Já não dá, né? Mas o Vidzik é o mais fácil de encontrar. Assim, tem um custo-benefício muito bom. Então, ele pode ser aplicado de hora em hora. E se for uma cliente mais sensível, normalmente quem tem olho claro é mais sensível, quem tem rosácea é mais sensível. Então, tem algumas clientes em específico, ou essas que deixam o olho aberto, que falam demais, que conversam bastante e tende a estar movimentando. Né? Tem gente que dorme. Exatamente. Tem algumas que dormindo abrem o olho. Então, nesses casos, o ideal é passar 30 minutos. Não precisa abrir o olho da cliente, não precisa, ela tá ali com o pad, tá fechadinho, tá ali, só vai levantar a pálpebra dela um pouquinho, reaplica e ela continua de olho fechado. É só para manter essa barreira sempre protegida. Sim. Cara, o Vidzik é muito bom, tá, gente? Assim, ó. Você, Leste, compra, passa que vai sentir total diferença, né? A tua foto não vai mais sair com o olho vermelho, né? Não, e as fotos com olho vermelho, meu Deus, o olho branco dá uma diferença aí. Realmente tu vê o quanto realça, os cílios realçam os olhos, né? Sim, Jamile, é em farmácia, qualquer farmácia. É só pedir Vidzik Gel. Isso. É esse frasquinho aqui, ó, branquinho com verde. Qualquer farmácia, tá? Qualquer farmácia tem. Ele não. Em farmácia popular, normalmente ele é um pouco mais em conta, mas tem em qualquer farmácia. Eu ia falar do valor dele. Ele, assim, não é tão... É acessível, mas ele não é tão barato, né? E, tipo, ele é em torno que ele tem uma rentabilidade muito boa, né? Muito grande, ele né? dura bastante. Então, o custo-benefício dele, por mais que tu pague... Acho que tá em torno de uns R$50 o valor dele, mais ou menos, né? Não sei quanto que tá aí. Eu acho que eu paguei 54, eu acho. Foi nessa média. Então, o custo-benefício dele é muito bom, porque ele rende bastante, né? Tu usa só uma gotinha, mesmo pagando R$50. Desculpa. E sempre é bom também ter colírio lubrificante, né? Não só o Vidzik. Isso aí, pode ter. Tem vários colírios lubrificantes, tá? Exceto o Moura Brasil, tá, gente? Moura Brasil não é colírio lubrificante, tá? Então, mas tem o Luna, tem o Iabac, tem o Ilo. O Ilo e o Iabac, ele não tem conservantes. O Adaptis, inclusive, da linha do Adaptis, tem ele em gel também, que também tem a mesma eficácia, como o Dr. Marcelo disse, ele só muda o nome, só o laboratório, é a mesma composição. Tem o gel dele também, verdade. Esse produto pode ser usado em clientes que têm miopia, clientes que têm grau forte. Pode, gente, pode.
Pode ser usado em qualquer cliente. Ele não tem restrições, tá? Mesmo que ela tenha doenças oculares, pode ter doenças de graduação, miopia, hipermetropia, qualquer tipo de graduação, pode fazer uso de lente de contato, pode ter qualquer tipo de doença ocular, problema na retina. Todo mundo, na verdade, todo mundo deveria fazer uso diário de colírio lubrificante. Inclusive as lashes, tá? Isso é bem importante para a proteção nossa, porque a gente trabalha com a cola ali o tempo todo. Então, um colírio líquido, não precisa ser em gel, mas a gente aplicar um colírio líquido na gente diariamente também está protegendo os nossos olhos. Com certeza. Pra gente é mais difícil aplicar o gel porque ele embaça um pouquinho a vista, né? Por ele ser gel, ele fica ali aquela camada, né? Ele dá uns segundos, mas ele fica aquela camadinha. Então, pra gente, pra quem é lash, o ideal é um colírio líquido, né? Lubrificante mesmo. Sim. E passar a cada hora ou a cada cliente já é o ideal, já ajuda, tá? Porque tem gente que não usa. Eu sou uma pessoa que não uso, tá? Vou ser bem sincera, eu não uso colírio. Era pra usar, porque eu tenho síndrome do olho seco e era pra usar e eu não uso. Mas a cada cliente passando vai, meu Deus, diminuir qualquer sintoma que coceira, ardência, no final do dia mesmo a gente sente, né? Um dia todo de atendimento, chega no final do dia, tu tá com o olho incomodando, tá lacrimejando, tá com a vista cansada. Então o colírio ajuda isso também para as lashes, não só para cliente. Sim. Eu tenho uma cliente que chegou a comprar um Vidzik para ela, de tão apaixonada que ela ficou pelo colírio. Eu também, tá, gente? Eu tenho 2 no estúdio, tenho um em casa. Eu não fico mais sem, tá? Qualquer coisa que eu tiver no olho é Vidzik. A gente coloca o Vidzik. É Vidzik. Ele fica dentro da minha bolsa, na verdade. Porque até na rua, né? Se entrar algum corpo estranho, alguma coisa, pum, taca Vidzik e pronto. Passei por isso, né? Passei por isso, exatamente. O corpo estranho. Passei por isso, exatamente. Essa semana fui remover os cílios, gente, meu Deus. Parecia que tinha uma pedra, uma agulha, assim, enfiando dentro do meu olho. E provavelmente caiu algum pedacinho de cola, alguma coisa. Sim. Eu não vi o que era, mas, enfim, é normal acontecer, né? E eu não conseguia abrir o olho de jeito nenhum. Tava, assim, doendo muito. E eu... O colírio ajuda. Com colírio. Aí, nesses casos, o em gel vai funcionar muito melhor do que o líquido. Sim. Porque daí ele é mais forte, ele tem... Ele meio que faz uma camada protetora ali também, né? Naquele corpo estranho ali, né? Sim. E acaba não deixando dar outras coisas piores. E o ideal do passar o colírio, às vezes até higienizar com água, se não tem, porque a maioria esfrega, né? E daí é onde tem uma abrasão da córnea, pode acontecer outras coisas mais graves por ficar ali esfregando. Exatamente. Eu fazia muito isso, tá? Assim, ó. Quem nunca? Botava pra baixo o corpo estranho. Vou te dizer que os cílios, a extensão de cílios me ajuda muito nisso, tá? Porque quando eu tô com cílios, que não é o caso de hoje. Não é o caso. Quando eu tô de cílios, parece até combinado, né, Fê? É combinado, né? A leste sem cílio. Quando eu tô sem cílios, eu passo muito a mão no olho. Muito, muito, muito. Eu vivo coçando, vivo com a mão no olho. Agora, quando eu tô de extensão, eu acho que eu tenho um cuidado maior, até por conta da extensão, e evita. Eu não fico coçando o olho, não fico mexendo, nada. É que, na verdade, acaba sendo psicológico, né? Sim. Tu não pode coçar o teu olho. De jeito nenhum. Com e sem extensão, tu não pode coçar o olho. Mas, com a extensão, tu fica pensando, nossa, se eu coçar, eu vou arrancar meu fio. Né? Exatamente. Tu fica com aquela coisa na cabeça. Menos R$20. O oftalmo que eu trabalhava dizia que a gente só pode coçar os olhos com o cotovelo. Tipo, ou seja, não, nunca, jamais. Eu tenho muita coceira, tá? Muita, muita, muita. Eu tenho... Mas tu tem ceratocone, né? Eu não tenho ceratocone, mas a minha família tem. Então, tipo, eu tenho uma predisposição, né? Mas eu tenho tudo que é it. Sinusite, rinite. Então, assim, ó, a minha vontade é de arrancar o olho. Mas eu me controlo.
já fez algum uso de colírio Já. antialérgico? Com indicação médica, tá, gente? Aham, sim. Nada de sair por aí comprando sozinho na farmácia. O, Porque ele o às vezes meu. pode ajudar Né, o também. meu Só que é isso, oftalmo. claro, tem que ir no oftalmo, porque tem colírios específicos, né, para cada Sim, tipo sim. de alergia. Né, o meu oftalmo indicou um colírio antialérgico porque é devido à alergia, né? Então, Porque quem tem sinusite, sinusite não, quem tem rinite, ele costuma dar bastante coceira nos olhos também, bem aqui, ó, nessa parte aqui das das glândulas. glândulas e ali como é que é o nome? Do saco lacrimal ali, Aham. sabe? Nossa, isso aqui, assim, ó, chega a ficar em carne viva, de tanto que eu coço. E eu não coço justamente aqui em cima por ter essa predisposição ao ceratocone, né? Então, Tu sabe que eu isso já tem. sei que eu não Aham, posso piora. coçar, né? Porque como é que foi aquilo que tu me falou que as células não se regeneram, né? As células dos olhos, no nosso corpo, o único lugar que as células não se regeneram são a dos olhos. Então, depois que tu perdeu. Não tem, tipo, a gente tem milhões de células nos olhos. Mas cada vez que a gente passa a mão, cada vez que tu faz isso aqui, sai algumas células, morrem algumas células. E essas não se regeneram. Então, é onde tem mais risco de ceratocone, tem um grau também, não é miopia, astigmatismo. O astigmatismo também piora com ficar coçando os olhos. Mas sabe o que a gente esqueceu de mostrar? A luz de cobalto. Ai, Mostra aí. é o meu bebezinho. Ô, gente, isso aí é Esse um produto que aqui, toda leste tem que ter, tá? esse aqui, gente, é para vocês conseguirem identificar quando tem alguma abrasão de córnea, quando tem uma ceratite, quando tem para vocês conseguirem passar para o cliente se ela precisa realmente ir no oftalmo para tratar isso ou se não tem, né, e não precisa ir. Tem a luzinha azul, a luz de cobalto. Então, tem um colírio. Colírio de Esqueci o nome do colírio, fluoresceína. colírio laranja. Isso, ele é um laranjinha, assim, então a gente pinga no olho e utiliza a luz de cobalto para ver se tem alguma fissura, algum machucado. Normalmente acontece com o corpo estranho isso também. Né? Assim. E ele funciona assim: tu coloca o colírio dentro do olho e coloca essa luz em cima. Se ele corar em uma certa parte, é porque alguma coisa tem, ou corpo estranho, ou ceratite, ou úlcera, ou conjuntivite química. Então, você precisa avaliar para ver o que é também, né? Sim. Não pode só corar os olhos e dizer que é qualquer coisa. Então, apareceu isso aqui, pode ir para casa agora. Tá tudo certo, vai para casa. Mas então é isso, gente. Eu espero que a gente tenha ajudado bastante vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, podem ir mandando. E hoje, na verdade, a gente está aqui com o intuito, né, de convidar vocês para a nossa mentoria, que vai acontecer no dia 28 agora de janeiro, num sábado. Próximo sábado. E a gente vai estar aí ensinando vocês e ajudando a identificar, prevenir, identificar e resolver qualquer intercorrência em relação à saúde ocular. E a gente vai ficar muito feliz se vocês vierem com a gente, né? Com certeza. E ensinando mesmo, tá? Mostrando para vocês a diferença entre cada intercorrência, como evitar elas, como resolver cada uma delas, todas as que a gente pode resolver em atendimento, ensinar para vocês como fazer isso, como criar autoridade em saúde ocular aqui também. E como também se posicionar com essa cliente, né? Sim. Em relação à saúde ocular, porque se a gente não souber se posicionar, ela pisa na nossa cabeça. Então é isso aí, gente. A gente vai deixar o link lá na bio, né? Para quem quiser. Vai ser online, tá? 100% online. Vão ser 4 horas de mentoria. E eu quero que vocês tragam todas as dúvidas de vocês, porque a gente vai estar aqui para ajudar, né? Para vocês saírem realmente da mentoria sabendo identificar e resolver qualquer intercorrência. E a gente espera vocês dia 28, então.
Muito obrigada, Lê, minha parceira, por aceitar Obrigada, esse convite Fê. da live. Espero que tenham outras lives aí pra gente fazer com outros assuntos, né? Com certeza que será a primeira de muitas. A gente até pode deixar uma caixinha ali, né, nos stories perguntando qual que é O o próximo próximo assunto, assunto. né? Uhum. A gente pode fazer também semana que vem uma outra live Podemos, com outro sim. assunto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada também, gente, pela interação. Adorei responder as perguntas de vocês. E Se tiverem mais alguma dúvida, meninas, podem mandar pra gente, pode mandar no direct também. Qualquer dúvida que tiverem. Lembrando que a nossa mentoria tem todo um suporte pós também, tá? exatamente, grupo de WhatsApp. Isso. A gente sempre vai estar dando ali o suporte. Qualquer coisa que precisarem, a gente vai estar respondendo vocês no grupo de WhatsApp, tá? Isso aí vai ser vitalício, tá? Não tem. Quero todo mundo fazendo os cílios com responsabilidade, entendendo o que tá fazendo e tomando todos os cuidados. Exatamente, porque extensão de cílios não é só colar um fiozinho, hein, gente? Não, tá longe disso. Tá longe disso, tem muita coisa por trás. Então, a gente quer que vocês comecem aí a extensão com o melhor conteúdo possível. Então é isso, gente. O link vai estar na bio, tá? Então, tanto no meu perfil quanto no da Fernanda. Só clicar lá e a gente espera vocês no dia 28. Espero vocês, hein? Jamile, Janete, Bruna. Espero vocês lá na mentoria, hein? Tá bom? Beijo, obrigada pela presença de todos e até a próxima live. Até a próxima.